Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelaste, sou médico e esse é o nosso espaço no YouTube para falarmos assuntos que dizem respeito à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu confesso que eu estou hoje aqui fazendo esse vídeo por livre, espontânea pressão da minha equipe que cuida do nosso canal do YouTube, porque já estão nos meus ouvidos há mais de mês pedindo, faça um vídeo sobre jejum. As pessoas estão pedindo, os comentários estão cada vez mais trazendo esse tema, a necessidade de falar sobre jejum. E por que eu posterguei? Por alguns motivos. O primeiro deles, que falar sobre jejum em um vídeo é muito complicado. Eu precisaria ficar aqui, acho que talvez um dia conversando sobre o assunto mais polêmico do momento dentro de saúde, que é jejum. Segundo, porque envolvem vários aspectos, né? Falar sobre a palavra jejum, a gente vai ver isso no vídeo agora, jejum não é uma palavra que remete não tem um sentido único. A gente pode usar jejum para definir várias situações de dieta diferente, vamos entender sobre isso. E terceiro, porque aqui no meu canal, você que já me segue, você que me acompanha, você sabe que a propósito do meu canal não é simplesmente vir aqui e falar para você assim, ó, coma mamão porque mamão faz bem para o intestino, né? Eu gosto de fazer com que você entenda o mecanismo por trás de tudo que acontece no corpo, né? Se eu for falar do mamão e o intestino, eu vou querer explicar como que a papaína do mamão vai ajudar como enzima digestiva. Eu vou querer explicar todo o mecanismo. E então eu me nego a vir aqui e falar para vocês sobre os benefícios do jejum, ponto. Não, eu vou mastigar uma bioquímica densa, eu vou fazer com que isso fique palatável aos olhos e ouvidos de vocês, para que vocês entendam realmente tudo que diz respeito a esse universo do jejum, ok? Bom, o jejum começou a ser um tema polêmico em 2009, quando um estudo publicado na revista Science, um estudo envolvendo macacos, foi disseminado, foto de tabloides, de jornais, que trazia imagens de dois macaquinhos, de alguns macacos, né, onde mostrava macacos que viveram em jejum e macacos que viveram comendo normalmente. Esses macacos tinham a mesma idade, mas aspectos completamente diferentes, onde o macaco que vivia em jejum tinha um semblante muito mais jovem e o macaco que comeu demais, ele tinha uma cara de mais velho. Então, desde 2009, isso se tornou altamente polêmico e desde 2016, então, aí sim, quando o prêmio Nobel dado a um japonês, né, o Yoshinori, ganhou um prêmio Nobel porque ele provou o efeito da autofagia no jejum. E eu já vi que no meu canal muitas pessoas perguntam, fala sobre o jejum e autofagia. Então a gente vai falar hoje sobre tudo, sobre jejum e sobre jejum versus autofagia. Bom, antes de entrar no tema, a gente tem que entender algumas definições, as quais sem elas não vamos conseguir dar continuidade ao assunto. Primeiro, o que é autofagia? O que significa? Vamos separar aqui, ó, o radical aqui, ó. Vamos separar auto de fagia. Fagia significa nutrição, nutrir-se, comer, tá? Então o que é autofagia? É eu mesmo comendo, o meu próprio corpo comendo. Já vão entender isso. Para eu falar de autofagia, eu tenho que falar sobre fagocitose, que fagocitose é o processo pelo qual a autofagia acontece. Fagocitose é um processo promovido por uma célula chamada fagócito. E o fagócito que eu desenhei aqui, ó, eu separei em coluninhas, como ocorre a fagocitose. Então, digamos que aqui está o fagócito, que é a célula responsável pela fagocitose, e aqui eu tenho um vírus, uma bactéria, eu tenho alguma coisa que não faz bem para o corpo. Isso aqui vai ser sinalizado, essa bactéria, vamos chamar de bactéria então, tá? Vai ser sinalizado como um corpo estranho e o fagócito, ele vai vir, ele vai ser chamado, tem um chamamento, o corpo chama
fagócitos para virem até aqui. E olha o que acontece. O fagócito ele vai chegar pertinho, como quem não quer nada, vai englobando essa bactéria. Olha aqui, ó. Olha como ele vai englobando, tá vendo? Até que ele coloca a bactéria toda para dentro dessa célula, que é o fagócito, e depois de colocar ali dentro, ele vai promover a destruição, ele vai sumir com essa bactéria ou com esse vírus, tá? Ó, terminou assim. Então isso chama-se fagocitose e o processo, lembra que eu falei? Autofagia, né? O corpo mesmo comendo. Então isso aqui é o corpo, claro que aqui no caso eu falei de uma bactéria, o corpo pode comer, autocomer qualquer coisa, né? E isso é autofagia. Bom, jejum. Aí aqui no jejum a gente tem que entender algumas coisas, até mesmo da literatura, porque quando você for dar uma lida em estudos, artigos que falam sobre jejum, eu tenho que entender que não existe um significado único, tá? Por exemplo, quando eu falo para você aqui jejum, muitas pessoas pensam que jejum é sinônimo de não comer, e na verdade não é. Quando você for ler, simplesmente o fato de restringir calorias, ou seja, uma pessoa que precisa de 2.000 calorias por dia. Se eu baixar para 1.500 calorias por dia, eu já posso chamar isso de um processo de jejum. Aí é que tá, não existe uma definição correta, né? Uma coisa assim que eu posso ir no dicionário e levar ao pé da letra, né? Tem muito estudo que já fala que restrição calórica é um processo de jejum, tá? Então vamos botar aqui, ó, restrição calórica. Beleza, é o primeiro. Aí depois eu gosto de dividir aqui em jejum fisiológico e jejum metabólico. O que seria o jejum fisiológico? O jejum fisiológico é aquele jejum onde eu realmente passo horas sem comer, pelo menos 12 horas sem comer nada que tenha caloria. Ou seja, o meu corpo não vai produzir enzima, o meu corpo não vai receber nada. Ou seja, o que sobrou aqui? O que não tem caloria? Água, café, chá, chimarrão. Basicamente isso, esses líquidos, tá? Tudo que fugir disso, eu já vou ter alguma coisa de caloria. E o jejum metabólico é o jejum aonde eu vou passar pelo menos, no mínimo, essas 12 horas sem promover aumento de insulina no meu corpo. Ou seja, eu até posso comer, mas eu tenho que comer coisas que não vão aumentar a minha insulina. O que sobra para eu comer que não aumenta a minha insulina? Sobra gorduras, tá? Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Aquela pessoa que acordou de manhã e tomou o que está na moda agora, o café à prova de bala, né? Que é um café com óleo de coco, tá? Então, o óleo de coco, ele é gordura. Essa pessoa, ela quebrou, de manhã ela tomou isso, ela quebrou o jejum fisiológico, mas ela não quebrou o jejum metabólico, é isso? Perfeito. Ela não quebrou o jejum metabólico, ela quebrou o jejum fisiológico, entenderam? E para cada jejum desses, tanto a restrição calórica, quanto o jejum fisiológico, quanto o jejum metabólico, eu tenho indicações, benefícios diferentes, coisas diferentes vão acontecer no corpo, tá? É óbvio que, como eu já falei aqui muitas vezes em alguns vídeos aí, eu não simpatizo com o hormônio insulina, a não ser que seja voltado para a medicina do esporte, para a nutrição esportiva, para anabolismo lá, mas daí é outra coisa. Quando eu estou falando no basicão, estou falando em dieta para a saúde, eu não estou considerando esporte, aí a insulina para mim é um hormônio ruim. Então, como eu não gosto de insulina, porque a insulina promove alguns efeitos inflamatórios indesejáveis, qualquer um destes aqui já está legal, entendeu? Bom, então esse era o primeiro passo para entendermos os tipos diferentes de jejum. Agora, para que a gente possa entrar um pouquinho mais
na causa, né? Dentro da célula, eu vou ter que fazer uma revisão de alguns aspectos que eu já falei com vocês, mas vou revisar rapidamente, que é o funcionamento da célula. Bom, isso aqui é uma célula e conforme vocês aprenderam com a professora Clotilde na 4ª série, na aula de biologia, a célula ela contém um núcleo e ela contém diversas organelas. Organelas são o nome das estruturas que fazem função dentro da célula. Então eu tenho ribossomo, retículo endoplasmático rugoso, complexo de Golgi, mitocôndria, lisossomos. Vamos colocar aqui 3. Eu vou falar de 3, tá? Vamos falar do ribossomo, do complexo de Golgi e vamos falar de mitocôndria. A mitocôndria, ela é sempre a mais falada. Por que mitocôndria é a organela que mais tem estudo em cima dela, que mais se fala em congresso? Porque a mitocôndria é a organela geradora da maior parte de energia que o corpo humano usa. Ou seja, vai entrar aqui no corpo, vamos falar da glicose, tá? A via preferencial de produção de energia é a via da glicose. Não estou falando que não pode formar energia sem glicose, né? A gente pode formar energia da gordura, dos aminoácidos, mas o corpo sempre vai preferir a glicose. Se você der glicose para ele, ele vai colocar a glicose para dentro da célula, essa glicose vai receber um fósforo, vai ser fosforilada, vai se transformar em glicose 6-fosfato. Essa glicose 6-fosfato vai se transformar em piruvato e o piruvato então vai entrar na mitocôndria. Quando o piruvato entrou na mitocôndria, eu vou ter a formação de ATP. ATP significa adenosina trifosfato, tá? Porque é uma molécula que tem 3 fósforos. Então é como se fosse aqui um adenosil ligado a 3 fósforos, ok? Beleza. Aí o corpo precisou de energia. O corpo vai tirar um fósforo, vai quebrar uma ligação e vai roubar aqui. Pronto, usou energia, tirou um fósforo. Aí eu fiquei com uma molécula com 2 fósforos, ou seja, difosfato, né? Aqui era trifosfato. Aí virou adenosina difosfato. Então, aqui eu tenho uma molécula ligada a 2 fósforos. Aí o corpo novamente precisou de energia. Já é mais pobre isso aqui, né? Aí o que eu vou ter aqui? Quebrei. Aí eu vou ter a AMP. AMP, monofosfato. Mono, um fósforo, tá? Então é A ligado a P. E agora, tem como quebrar mais? Não tem. Aqui então eu cheguei no meu limite. Eu zerei a minha conta bancária, eu não tenho mais dinheiro. O que vai acontecer? O corpo ele é muito esperto, ele é muito inteligente e o corpo vai então estimular, no momento em que ele chegou em AMP, ele vai estimular uma enzima chamada AMPK. Esse K é de quinase, é uma enzima que usa quinase, AMPK. AMPK é a enzima que basicamente norteou todos os estudos desse japonês aqui, que mostrou como que o jejum pode promover a autofagia. Então a gente vai falar muito da AMPK, tá? Ó, estão seguindo aqui, né? Entrou glicose, virou energia, eu estou usando a minha energia do que eu comi, né? Se eu porventura, daqui a 3 horas comer de novo, eu vou botar mais glicose, eu vou botar mais ATP. E aí eu nunca vou chegar em AMP, porque de 3 em 3 horas eu estou dando comida, portanto estou tendo sempre ATP. Claro que eu estou levando em consideração o ambiente, o cenário perfeito, estou considerando que tudo está funcionando bem na tua célula, né? Porque eu falei que tem que ter mitocôndria, legal. Só que mitocôndria, qual é o tecido que tem a maior quantidade de mitocôndria na célula? Músculo. Músculo tem muito mais mitocôndria. Dentro de uma célula muscular
eu chego a ter 2.000 mitocôndrias. Dentro de uma célula de gordura, eu tenho 40, 50 mitocôndrias. Então é óbvio que quanto mais tecido muscular você tem, mais organela geradora de energia você tem, e isso é importantíssimo, tá? Hoje, quando a gente fala em longevidade, para você ter uma longevidade saudável, é imperativo que você tenha mitocôndrias funcionantes. Não existe como você ter uma longevidade saudável com pouca mitocôndria. Então a importância de tecido muscular não é só estético, e sim pensando numa longevidade com saúde, tá? Então entenderam isso? A cada refeição que eu estou comendo, que eu estou dando caloria para o corpo, eu estou gerando ATP. Se eu estou sempre gerando ATP, eu não vou ter AMP, e se eu não vou ter AMP, eu não vou estimular essa enzima. Legal. Por que essa enzima é importante? Vamos falar então da AMPK, a enzima do estudo desse japonês aí. A AMPK, ela vai ter funções diferentes em tecidos diferentes, tá? Ela vai para o tecido adiposo, gordura, né? Tecido adiposo, tecido de gordura. Aqui no tecido adiposo, ela vai estimular uma enzima chamada PKA. E a PKA vai estimular a lipase hormônio sensível. Qual é a função da lipase hormônio sensível? É fazer a quebra da gordura. A gente chama isso de lipogênese. Então, lipase hormônio sensível vai fazer a lipogênese. Ou seja, o que eu acabei de falar aqui? Ó, a MPK que foi estimulada no momento em que eu não comi, quando eu parei de comer, parei de dar para o corpo caloria, eu quebrei a ATP em ADP, a ADP em AMP, a AMP estimulou a MPK e a MPK, então, desencadeia toda uma rota metabólica aonde termina no, agora a mulherada vai gostar, né? No emagrecimento. Por que isso? Porque aí eu vou começar, então, a quebrar o tecido adiposo, a gordura, porque eu quero usar essa gordura como a minha nova fonte de energia. Já que eu não estou comendo pela boca, o corpo vai começar a querer comer o que está guardado, a reserva que está guardado. Isso a gente chama de beta-oxidação. O que é beta-oxidação? É o processo, é o nome do processo que utiliza gordura como fonte de energia. Legal? Então, por essa via aqui, no tecido adiposo, vocês já entenderam o que a AMPK faz. Bom, só que tem um detalhe. Restringir caloria no corpo, de certa forma, é um estresse para o corpo. E eu já fiz um vídeo aqui falando que estresse não é uma coisa ruim, né? O estresse é necessário, só tem que ter um limite. Pouco estresse é ruim, muito estresse é tão ruim quanto. Então, quando eu tiro a comida do corpo, eu boto meu corpo no estresse. E algumas situações de estresse, e essa em específico, né, o estresse de não estar recebendo comida, vai fazer com que o corpo, a própria AMPK, estimule uma proteína chamada ULK. Tá? ULK. A ULK, ela é considerada, então, a promotora da autofagia. É ela que desencadeia esse processo que vocês tanto me perguntam aqui. Jejum é autofagia, né? A ULK, vamos botar aqui, ó, promotora da autofagia. Como que ela faz? O que ela faz? Ela é o gatilho para um processo, vamos desenhar aqui a célula de novo, tá? Núcleo, um monte de coisinhas aqui dentro que a gente chama de organelas, tá? Ó, essas organelas, elas são proteínas, são feitas de proteína. E quando eu aumento a ULK, eu faço com que a minha célula comece a comer as próprias organelas para viver.
Aí começou a autofagia. Então, ela vai começar a comer algumas organelas, só que, olha aí que louco, ela vai querer comer também a minha mitocôndria, que eu acabei de falar para vocês que mitocôndria é a organela, não posso falar mais importante, né? Tudo tem importância na célula, mas é de certa forma a organela que eu preciso manter viva. Eu não posso perder as minhas mitocôndrias, inclusive eu preciso ter sempre mais mitocôndria. Existe como aumentar a quantidade de mitocôndria na célula. Isso tem um nome. A gente chama de biogênese mitocondrial. Esse nome é muito usado, está muito na moda, mitocondrial, porque todos os processos aí de anti-aging, anti-envelhecimento buscam a biogênese, né? Biogênese, formação de novas mitocôndrias, ou seja, é eu pegar uma célula que tenha talvez 500 mitocôndrias e querer fazer essa célula ter 1000. Isso é possível, tá? Então, a MPK, ela é uma estimuladora da biogênese mitocondrial também. Por quê? Porque quando ela estimula a LK1, a LK aqui, ela começa a promover a autofagia, fazer com que essa célula coma as próprias organelas, eu tenho que desenvolver um mecanismo de proteção dessas organelas, que é um mecanismo que vai vir por uma via de produção de algumas proteínas chamadas sirtuínas. Eu falei para vocês que ia ser ruim esse vídeo, porque a gente vai ter que falar de nomes complexos, né? As sirtuínas, que a gente conhece mais ou menos 7 tipos de sirtuínas, elas vão ser fundamentais para promover a biogênese mitocondrial. Então, através da MPK, eu aumento sirtuína que, olha aqui a setinha, vai fazer com que eu aumente as minhas mitocôndrias, porque a minha célula está querendo comer organela. Eu tenho que então aumentar as mitocôndrias. E ao mesmo tempo, as sirtuínas, elas vão fazer com que a minha mitocôndria comece a fazer o papel de outras 2 organelas, que são os ribossomos e o complexo de Golgi. Porque os dendritos, as sobras do complexo de Golgi e dos ribossomos vão ser metabolizados pela mitocôndria. A mitocôndria vai usar isso para virar energia. Ou seja, eu comecei a usar o que sobrou dos ribossomos do complexo de Golgi e joguei para a mitocôndria, eu dei mais trabalho para ela. Nesse momento que eu dei mais trabalho, a célula se liga, ela fala assim, opa, eu tenho mais trabalho, eu preciso de mais mitocôndria. Então é por isso que eu estimulo a biogênese, por dar a mitocôndria assume a responsabilidade de outras 2 organelas. Isso é imperativo de entender. Por que que eu consigo, nesse momento, fazer ao mesmo tempo a fagocitose, apaguei aqui, né? A autofagia, que estava escrito aqui, faço a autofagia e aumento a minha biogênese mitocondrial. Isso que é o bacana, isso que é o interessante de entender sobre o processo de jejum, ok? Como isso daqui, como eu disse para vocês, né, que essa questão da biogênese mitocondrial, ela é o grande tema do momento, vamos focar um pouquinho mais aqui e entender o seguinte, que existe uma proteína que está intimamente associado ao estímulo disso, que é uma proteína que é a PGL, tá? PGL, que é o gatilho para a biogênese mitocondrial. Na verdade, a sirtuína, eu até atalhei aqui, né? A sirtuína aumenta a PGL1, que vai fazer a biogênese mitocondrial. Existem algumas coisas hoje conhecidas que fazem esse estímulo aqui. Uma delas chama pirroloquinolinoquinona, PQQ, essa é a abreviatura, é um suplemento, as pessoas tomam em forma de suplemento, né? Pirroloquinolinoquinona. E tem um remédio que é vendido em farmácia, é vendido para diabéticos, que nós que trabalhamos com medicina ortomolecular não enxergamos ele como remédio, enxergamos ele como um aliado. Porque remédio, para mim, quando eu falo em remédio, é alguma coisa que corrige algum problema no corpo,
mas que de certa forma estraga outras rotas, né? O remédio é sempre isso. Ele tira uma dor, mas ele traz um problema no rim. Ele alivia a gastrite, mas ele te deixa com a memória ruim. Sempre tem um preço a pagar, né? E falando da metformina, que é esse remédio, a gente até hoje só conhece um efeito colateral da metformina, que é diminuir um pouco os níveis de vitamina B12 do paciente. E não é sempre que acontece. Mas daí também eu posso suplementar a vitamina B12. E por que a metformina é interessante? Porque a metformina, ela também participa promovendo a biogênese da mitocôndria. Além de, já fiz um vídeo aqui falando para vocês sobre telomerase, telômero e telomerase, né? Telomerase é a enzima que encurta o telômero. O telômero é a ponta do cromossomo. Quanto mais, tem um vídeo aqui, ó, vou botar o link aqui, tá? Quanto mais você encurta o telômero, mais rápido você envelhece. A metformina também está associado a modular essa enzima que encurta o telômero. Ou seja, ela ajuda a evitar o envelhecimento precoce, né? Então eu tenho que falar sobre essas duas possibilidades aqui. Pelo amor de Deus, não estou falando para você ir na farmácia comprar metformina e sair tomando. Isso seria ilógico e burrice, né? Você tem que ter sempre um médico para te auxiliar, ainda mais quando a gente está falando de um medicamento. Até mesmo a PQQ, né? Nada que eu falo aqui, eu induzo você a ir para a farmácia ou para manipulação e começar a tomar por conta própria. Tem que ter sempre uma orientação do nutricionista ou do seu médico. Mas aqui era importante falar sobre essa enzima, essa proteína aqui, perdão, que vai fazer esse estímulo da biogênese mitocondrial. Por que a gente vai falar disso? Porque olha o que eu deixei no quadro aqui. A PGL e as sirtuínas, tá? As sirtuínas, agora eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Vamos voltar aqui, ó, para a célula, quando eu falei que entra a glicose e ela chega até a mitocôndria e sai ATP. Início da aula, tá? Quando a glicose entra na célula, ela vai aumentar uma coisa que a gente chama de fator de crescimento, tá? Por quê? Porque vai ter um anabolismo, né? Seja de músculo ou de gordura, né? Você vai ganhar algum volume de alguma coisa com a glicose. Então estimula fator de crescimento, que é estimulado pela própria insulina. O fator de crescimento, ele vai estimular uma enzima chamada fosfatidil-inositol quinase, que é PI3K, que vai estimular uma outra proteína, uma outra via que a gente chama de via da mTOR. mTOR, pessoal que faz musculação, que busca hipertrofia, conhece bem essa via. E, inclusive eu falei dessa via em alguns vídeos meus sobre aminoácido, falei da mTOR no vídeo de creatina, no vídeo de BCA, porque a mTOR é uma via anabólica, ela é uma via de crescimento, uma via anabólica. Só que aí a gente tem duas situações, né? Quando eu estou na via anabólica, eu não estou na via da autofagia, porque ou o meu corpo está recebendo excesso de caloria, e aí eu vou estimular a via do anabolismo, ou o meu corpo vai estar com escassez de caloria e vai começar a promover a autofagia, que é o que o jejum faz. Entenderam? Então, essa via aqui da mTOR, ela é uma via que vai inibir a biogênese mitocondrial, vai inibir o aumento de sirtuínas. Então, é muito interessante entender isso. É uma gangorra. Eu não posso estar com as duas partes da gangorra alta, né? Ou eu vou ter a via do crescimento, ou eu vou ter a via da autofagia. E aí as pessoas perguntam assim, tá, mas então me diz uma coisa, eu não consigo ter hipertrofia se eu estou fazendo o jejum? E essa é uma das grandes perguntas de consultório. As pessoas chegam aqui e falam assim, doutor, eu quero fazer o jejum, porque eu acho muito legal tudo que o jejum pode me trazer, mas eu tenho medo de emagrecer. Essa é uma pergunta muito frequente. Então a gente vai ter que agora entender sobre qual é a indicação
de jejum, quando é que a pessoa deve fazer e o que que os estudos falam. E falar sobre estudos em relação a jejum, aí é um problema. Porque eu não sei se tem, não me lembro de ter algum assunto hoje que tenha tanto artigo publicado quanto o jejum. E se você senta para ler todos esses artigos, possivelmente você sai desse teu momento de estudo um pouco mais confuso do que você entrou. Porque cada estudo vai mostrar alguma coisa diferente. Então, aqui, o que eu vou trazer para vocês é a minha opinião baseado no que eu estudei. Tá? Primeiro, essa questão de quantas horas, de qual é a melhor maneira, o jejum ele tem que ser todo dia. O mais aplicado hoje é o famoso 16 horas sem comer. Né? A pessoa fica 16 horas sem comer, ela janta cedo, dorme cedo e depois só vai almoçar no outro dia. Fazer isso todo dia é legal? Eu não gosto. Tá? Eu não gosto porque eu acho que nenhum modelo nutricional é bacana ser aplicado todo dia, porque o corpo ele tem uma grande capacidade de se adaptar. E a adaptação para algumas coisas não é bacana. É legal você estar sempre fazendo com que o teu corpo esteja trabalhando. Por exemplo, se você fizer um jejum de 16 horas todos os dias, possivelmente depois de 2 meses você já atinge um efeito platô em relação a isso, se eu comparar com a pessoa que aplica esse modelo segunda, quarta e sexta. E nos outros dias ela não faz isso, ela toma café da manhã, come tranquilamente. Isso é um ponto, minha opinião. Agora, o que os estudos eles são unânimes em mostrar? Que não existe nenhuma diferença entre praticar o famoso jejum intermitente, isso aqui seria o jejum intermitente, né? Aquela coisa de fazer uma abstinência, né, de comida por 16 horas e depois comer. Isso é jejum intermitente. Não existe diferença entre você aplicar o jejum intermitente e você aplicar a restrição calórica contínua associado à atividade física. O que eu quero dizer com isso? Digamos que a tua quantidade calórica diária fosse de 2.000 calorias. Se você diminuir e consumir sempre 30% a menos, de 30% a 40% a menos do que a tua restrição, do que a tua necessidade, se você consumir todos os dias de 30% a 40% menos calorias e aplicar a atividade física aqui, você vai ter no teu corpo todos os mesmos benefícios que o jejum intermitente pode trazer para você. Tá? Isso é o que os estudos mostram. Não tem um benefício maior em viver com o jejum intermitente contínuo. Então, como é que eu trabalho no meu consultório, como é que eu gosto de fazer essa combinação com os meus pacientes? Eu aplico 2 a 3 vezes por semana o jejum intermitente. Os demais dias eu coloco o meu paciente em restrição calórica. Tá? Isso é muito bom para o processo de emagrecimento. Se o meu paciente ele não quer emagrecer, então eu faço um jejum intermitente ou uma restrição calórica e no outro dia eu deixo ele comer as calorias que faltaram hoje. Por exemplo, hoje é quinta-feira, hoje é sexta-feira. Sexta-feira eu comi 500 calorias a menos, mas o meu objetivo não é emagrecer, eu só queria os benefícios do jejum. Bom, legal, então amanhã eu como essas 500 calorias a mais. Eu vou engordar com isso? Não, porque é um balanço, entenderam? Agora, o que me fere um pouco, o que me deixa triste em relação a ver essa febre do jejum e muitas pessoas aplicando jejum, é que as pessoas aplicam, fazem lá 16, 18, 24 horas de jejum e depois, quando voltam a comer um monte de porcaria, um monte de lixo. Então, quando você está buscando um real benefício, pelo amor de Deus, mais importante do que o tempo que você não vai comer, é o que você vai comer quando acabar o teu jejum. Não quebre teu jejum, ou não só o quebrar o jejum, mas as refeições subsequentes,
Não faça isso com alimentos que geram um processo inflamatório no corpo, senão não tem lógica. Isso tudo que a gente está falando aqui é para melhorar a qualidade do processo bioquímico, do nosso maquinário bioquímico. Então, entender o que você vai comer é tão importante quanto entender como fazer jejum. Entenderam? Bom, então vamos, para finalizar esse vídeo, falar sobre alguns benefícios reais, né? Porque eu acho que eu foquei um pouco demais na questão da autofagia. E ainda falando de autofagia, um par de estudos aí mostram que a autofagia promovida pelo jejum, ela é importante, obviamente, para muitas coisas, mas para o tecido nervoso central, para o cérebro, para a prevenção de Alzheimer. Porque o Alzheimer é uma doença onde a gente encontra depósito de tecido beta-amiloide, proteínas beta-amiloides no cérebro do paciente, formando um tecido beta-amiloide. Então, o Alzheimer ele tem esse fator associado, né? Proteína beta-amiloide, ela é produzida desde a adolescência. E o corpo vai fazendo essa fagocitose, né? Existe o depósito e existe a fagocitose que tira. Então, o corpo deposita, mas tem um sistema que tira. Com o passar dos anos, o corpo vai perdendo essa capacidade de fazer a fagocitose do tecido beta-amiloide. E a gente já tem estudos mostrando que no processo de jejum, quando eu consigo entrar em via de autofagia, estimulado pelaquela proteína OLK que eu mostrei para vocês, eu consigo ir tirando essas proteínas do cérebro que são responsáveis pelo Alzheimer. Tá? Então é interessante entender o benefício do jejum e da autofagia para o cérebro, porém, não existe evidência científica que você consegue fazer autofagia com jejuns curtos, viu? Jejum de 16 horas, você não entra em via de autofagia. Você precisa de jejuns prolongados para isso. Jejum que passe pelo menos de 24 horas. Só que isso não é nem um pouco indicado que você faça sozinho, e ainda mais se você estiver com algum processo metabólico desajustado. Você pode ter alguns probleminhas, se sentir um pouco mal, fazer uma hipoglicemia. Você precisa estar acompanhado para isso. Você precisa ter um médico que avalie teus exames e diga, olha, agora a gente vai começar a ir adaptando você a jejuns cada vez mais prolongados. Eu nunca indiquei e nunca indicarei que um paciente chegue aqui no meu consultório comendo tudo errado, comendo das 6 da manhã até a meia-noite, e eu vou falar para ele que ele agora tem que fazer um jejum de 24, 36 horas para promover a autofagia. Esse paciente com certeza não vai se sentir bem. Então isso tudo tem que ser adaptado aos poucos, tá? Então que fique claro, autofagia, eu não falei isso antes, né? Já ia terminar o vídeo sem falar, mas é importante lembrar, precisa de jejuns prolongados. 16 horas não faz autofagia. Bom, benefícios. Já falei da questão cérebro. Paciente pós-acidentes vasculares isquêmicos, seja coração ou seja AVC isquêmico, né? Acidente vascular isquêmico. Esses pacientes se beneficiam muito de fazer um jejum pós acontecer o infarto ou o AVC, porque mostra que existe uma diminuição da área morta, né? Porque o AVC isquêmico vai matando o tecido, existe uma necrose. E quando você coloca o corpo em estado de jejum, você consegue fazer com que essa área de necrose seja menor. Tem estudo mostrando isso. Talvez, falando de jejum, o que eu posso botar aqui de melhor benefício que você pode ter é a melhora da resistência insulínica, que hoje acomete mais de 50% da população brasileira, porque quase todo brasileiro tem uma barriguinha e a barriguinha carrega gordura visceral e a gordura visceral aumenta a resistência insulínica também. Já botei vídeo aqui falando sobre isso. Então, existe sim esse efeito benéfico na resistência insulínica com o paciente em jejum. Melhora dos níveis de colesterol, isso também está associado. Melhora do nível de cognição e memória, cérebro, otimização, né? Cognição, memória, clareza mental.
uma coisa que a gente chama também de plasticidade, esse termo é importante entender. Plasticidade é a capacidade, cognição, é a capacidade do indivíduo se adaptar ao estresse, se adaptar ao meio, tá? Então o jejum mostra isso também, melhora da plasticidade, vamos botar aqui o nome que é bonitinho, plasticidade. E também o que a gente chama de auto-clearance. Clearance é limpeza, né? Pensa o seguinte, o corpo, ele está sempre tentando limpar, né? Tudo que você está fazendo, você está comendo, você está treinando, você está se estressando, você está gerando um estresse ao corpo. Até o ato de comer, por mais que você coma uma comida super saudável, é um ato de estresse, pequeno, mas porque tem todo o processo digestivo que vai ocorrer. Então a gente está sempre causando pequenos estresses ao corpo e ele está sempre tentando se limpar. Bom, legal. E quando eu faço um jejum? Quando eu faço um jejum, você tem que imaginar como a tua casa. Imagina a tua casa, você está louca para fazer uma faxina e aí você passou o pano no chão, mas alguém passou por cima e pisou. Aí você passou outro pano, alguém veio e pisou. Você nunca consegue fazer a limpeza completa, né? Agora, para você fazer a limpeza completa, você põe todo mundo para fora de casa e fala assim, ó, hoje é dia de faxina. Eu vou limpar isso aqui até de noite. Depois, quando tiver tudo limpinho, o pessoal entra. Isso é o que o jejum promove ao corpo, né? Quando você tira a comida, e aí claro que é importante entender que para ter o real benefício do jejum, não adianta você tirar a comida, mas você ir participar de uma maratona, um triatlon, achar que você vai estar tendo algum benefício do jejum. Não, não vai, porque você está botando um estresse contínuo ao corpo, você não vai ter os benefícios do jejum. Mas se você tirou a comida, você está tirando aquele dia para você. Um dia para relaxar, para meditar, para interagir com a tua família, um dia prazeroso, bebendo bastante água, dormindo bem. Se você está colocando todo esse ambiente no teu corpo, esse ambiente favorável, bom, aí você tem isso que eu chamei de auto-clearance. Teu corpo fica aquelas horas todas promovendo uma faxina, uma limpeza e o final disso, obviamente, é a excreção de um monte de toxinas que não são nada interessantes para o corpo. Bom, esse nosso vídeo com certeza foi o mais longo do canal e eu nem consegui esgotar o assunto jejum. Eu fico devendo um próximo vídeo para vocês falando sobre alguns detalhes mais dúvidas, as dúvidas mais frequentes em relação a esse tema. Obrigado por quem ficou até o final assistindo esse vídeo. Se você gostou, por favor, compartilhe o vídeo. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreva, aciona o sininho para estar recebendo o nosso comunicado aí toda semana. Muito obrigado a você. Ficarei muito grato se você se inscrever abaixo do vídeo no nosso link aqui para fazer parte da minha lista VIP de pessoas que recebem semanalmente conteúdo gratuito do nosso canal. Obrigado!